into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted, grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. All the burdens, bring all of the scars. Come back to communion. Graça e paz, igreja, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Daremos início ao nosso culto nesta manhã. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Como de costume, antes de lermos o texto, vou pedir para que vocês saiam do seu lugar, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga a ele, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 46. Salmos 46. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Esta manhã o Senhor, Ele fala ao nosso coração: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, pois não há nada que o Senhor não possa realizar. Não existe nenhum cenário nas nossas vidas que seja impossível do Senhor mudar. Não importa qual o problema que você enfrenta, qual a circunstância que você enfrenta, o Senhor, Ele é poderoso para operar sobre a sua vida. Ainda que talvez aos seus olhos possa parecer que você está diante de um vale de ossos secos, onde já nem vida existe mais. Ainda que aos seus olhos possa parecer que é impossível de você viver milagres com o Senhor, o nosso Deus, Ele é todo poderoso e não existe nenhuma situação que seja maior do que o poder do nosso Deus. Ele está no meio de nós. Aqui no nosso meio existe um rio que nos traz alegria, um rio que nos dá vida. E aqui o salmista, ele declara que o nosso Senhor, Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro e é nele que nós precisamos buscar refúgio. Então, enquanto você aguarda para ver o seu milagre se concretizar sobre a sua vida, que você possa, em nome de Jesus, buscar renovar as suas forças no Senhor, que você possa perseverar no Senhor e que você faça dele, em nome de Jesus, o seu único refúgio possível. Amém? Porque certamente nós vamos
glorificar e exaltar o nome dele sobre as nossas vidas, porque ele é o nosso grande general de guerra. Ele é o Deus todo-poderoso na batalha. E não existe nenhuma batalha que o Senhor venha a perder sobre as nossas vidas. Ele vai glorificar e exaltar o nome dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Você crê nessa verdade, nessa palavra, igreja? Você pode dar um glória a Deus? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos esta manhã te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, exaltar, Senhor, o teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos essa manhã de estar aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, para prestar um culto agradável ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é o nosso refúgio, Pai, em Ti nós podemos encontrar refúgios, ó Deus. Senhor, nós podemos encontrar força, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a perseverar enquanto, Senhor, nós não vemos o Senhor agindo e operando nas nossas dificuldades, no meio do nosso cenário, Senhor. Ainda que talvez o nosso cenário esteja, Pai, como um vale de ossos secos, ainda que os nossos olhos não possam contemplar o Teu manifestar, Senhor, que nós possamos profetizar, Deus, em nome de Jesus, vida diante do nosso cenário, que nós podemos profetizar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é o grande general de guerra, que o Senhor é o Deus todo-poderoso na batalha e que o Teu nome vai ser exaltado. Por isso vem neste lugar, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Fica conosco, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar os nossos corações. Nós não queremos, ó Deus, que seja apenas mais um culto, ó Pai, mas nós queremos que seja um culto onde o Senhor possa vir curar as nossas vidas, onde o Senhor possa restaurar as nossas vidas neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa atender ao clamor e à oração do Teu povo neste lugar, Senhor. Desde já nós queremos repreender todo levantar contrário do inferno neste lugar, Deus. Senhor, tudo aquilo que o inferno quiser preparar, Deus, para impedir que o Teu povo venha te adorar, receber a Tua palavra, nós já repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Acampa os Teus maiorais neste lugar, Senhor, os Teus anjos que combatem o Teu bom combate, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Exaltado é Teu nome, Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor nessa manhã. Que você faça desse momento o seu devocional. Não peça nada, mas entregue tudo a Ele. Toda a honra, toda a glória que é devida apenas a Ele. Em nome de Jesus. Desça a Tua presença. Declare. Desça a Tua presença, desça a Tua. Glória.
A tua igreja te adora, Senhor. Recebe o melhor do teu povo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga: os reinos se abalam, os reinos se abalam e os povos, as bocas se abrem e as mãos se levantam, Senhor, pra dizer que tu és o Rei, que tu és exaltado neste lugar. Declare: pra dizer que tu és o Senhor. Se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. Erga a tua voz neste lugar e declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno, justiça. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora, Deus. Recebe a adoração da tua noiva. Declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, nós nos rendemos a ti, Senhor. Queremos viver o evangelho simples, o evangelho que transmite o amor, o evangelho que cuida, o evangelho que resgata aquele que está perdido. Senhor, nos ajuda. A tua igreja te adora nessa manhã e se rende a ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo
Santo, santo, santo é teu nome. Continue adorando. Continue dizendo palavras de amor ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Declare. Quebranta o meu quê? Diga, transforma-me conforme a tua palavra. Diga e enche-me. Se ache só a ti. Diga, usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer. Diga, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Diga, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta. Diga, transforma-me, Senhor. Conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Se você quer ser usado pelo Senhor, levante suas mãos e diga: como um farol que brilha à noite, como flechas. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Diga, enche-me. E usa-me. Sonda-me. Quebranta-nos, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. E enche-nos da tua presença. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, declare com toda a tua força nesta manhã, como flechas na mão do arqueiro, que possamos ser usados pelo Senhor, da maneira que agrade o coração dele. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Cada vez que a minha fé é provada, declare.
tu me dás a chance. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são, elas não são e não vão me impedir. E se diante de mim, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompa em fé nessa manhã, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver. Cada vez que a minha fé é provada, declare de crescer nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são e não vão nos impedir. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Declare. Rompendo em fé. Vou lutar e vencer, e a cada dia vou viver. Declare, rompendo em fé. Rompa em fé nessa manhã, querido. E a cada dia e a cada dia que você rompa em fé com o Senhor, independente dos seus vales, dos seus montes, dos seus desertos. Que você rompa em fé com o Senhor, que a fé nele, mesmo que seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, venha germinar, venha brotar dentro de você nessa manhã. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Exalte o nome dele neste lugar. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Podem se sentar. Aleluia, glória a Deus. Você crê que Deus é bom? Amém. E eu posso te dizer algo? É tão gostoso quando você começa a ver que Deus está trabalhando em tudo, nos mínimos detalhes. Eu creio que até o final dessa manhã, desse culto, você vai entender que Deus está trabalhando nos mínimos detalhes
e Ele quer falar contigo nessa manhã. Queria convidar as crianças em nome de Jesus, para estarmos orando por elas. Amém. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, Pai querido e Pai maravilhoso, nesse momento nós queremos, Pai amado, abençoar essas crianças, ó Pai. Nós cremos que elas serão o futuro dessa igreja, Senhor. Nós cremos que elas serão os próximos missionários, pregadores, ó Pai. Serão as próximas pessoas a revolucionarem o seu tempo, ó Pai. E por isso nós queremos declarar toda a sorte de bênção sobre elas, ó Pai. Nós queremos profetizar, Senhor, da Tua mão, da Tua bênção sobre elas, ó Pai. Que o Senhor, Pai amado, possa guardar o seu crescimento, ó Pai. Que eles se tornem adolescentes, jovens, ó Pai, homens de Deus, ó Pai, usados por Ti, Senhor, para levar a Tua palavra e para marcarem a sua geração, Senhor. Por isso nós Te pedimos nessa manhã, ó Pai, que o Senhor, Pai amado, possa ministrar os corações deles, ó Pai, através das professoras que estão lá atrás, Senhor. Que o Senhor use poderosamente, Senhor, a cada professora, Senhor, que ela possa ter estratégia, Senhor, no seu falar, Senhor, para ministrar o coração de cada uma das crianças, ó Pai. É isso que oramos no Teu santo nome e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Convido você nessa manhã a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46. Amém? Diz assim. Vou esperar um pouquinho. Em nome de Jesus, que eu ouvi calma. Marcos 10, 46. Vai dizer o seguinte: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram com que ele se calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Somente até ali. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar novamente. Senhor, Pai querido e Pai maravilhoso, nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua casa, ó Pai, e nós cremos que a Tua palavra, ó Pai, é eficaz, Senhor. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor, que vai até o íntimo e o profundo do nosso coração, da nossa alma, Senhor. E nessa manhã nós Te pedimos, ó Pai, que através da Tua palavra nós possamos ser ministrados nessa manhã, ó Pai. Que nessa manhã, ó Pai, o nosso coração possa ser edificado, ó Pai. Que nessa manhã nós possamos sair daqui diferente de como entramos nesse local, Senhor. Por isso nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, continua a falar conosco, Senhor. Continua a ministrar aos nossos corações, ó Pai. Nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, que o nosso coração possa ser como uma terra fértil, ó Pai. Que a semente da Tua palavra que foi lançada nessa manhã, Senhor, possa dar frutos, possa germinar, possa crescer, ó Pai. E nós clamamos por isso nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Pai. Nós Te pedimos no nome de Jesus, Senhor, que todo espírito de sono, de distração, Senhor, tudo aquilo que não provê de Ti, nós repreendemos e anulamos no nome santo de Jesus e declaramos que está caído por terra nesse momento, ó Pai. Porque nós declaramos que somente Tu, Espírito Santo de Deus, tem liberdade nesse local, que somente Tu opera nesse local, Senhor. Então fica à vontade, Senhor, e trabalha nos nossos corações. Essa é a nossa oração e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Sabe, nós acabamos de ler
uma passagem muito conhecida. Talvez você conheça de cor e salteado. Essa passagem de um homem chamado Bartimeu, que era cego, que a palavra nos conta que ele vivia de esmola. Afinal, naquela época, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não trabalhavam. Ou seja, aquele cego, o seu sustento vinham de esmola. E nós vamos ver a passagem que nós acabamos de ler, que esse cego ouviu que Jesus iria passar por onde ele estava. Jesus estava passando pela cidade cuja qual ele morava, cuja qual ele estava situado. E nos dá a margem, nos dá a brecha para pensar que Bartimeu já havia ouvido falar muito de Jesus. Talvez Bartimeu já havia escutado do que Jesus era capaz de fazer, do que Jesus estava fazendo por onde ele passava. Talvez ele ouviu e entendeu que Jesus era o único que poderia curá-lo, que poderia mudar a sua vida. Afinal de contas, por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, pessoas eram libertas de demônios. Por onde Jesus passava, uma multidão se arrependia e o seguia. Uma multidão o acompanhava. E talvez Bartimeu entendeu que era a sua chance. Aquela era a sua oportunidade. Então a Bíblia nos conta que ele escuta que Bartimeu, que Jesus vai passar por onde ele estava. Então, quando ele vê que Jesus se aproxima, quando ele vê que Jesus está vindo, nós vamos ver que esse homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, tem misericórdia de mim. Esse homem começa a exclamar, ele começa a clamar pelo socorro, pela ajuda de Jesus. E nós vamos ver que a multidão tenta parar, a multidão tenta fazer com que Bartimeu se calasse, a multidão o repreende, a multidão talvez fala: cala a boca, cego, abaixa a tua bola aí, cala a boca. Mas a palavra nos conta que ele não parou. Pelo contrário, ele exclamou, ele gritou com ainda mais fervor. Ele pediu a misericórdia do Senhor. Ele pediu a ajuda de Jesus. E a palavra vai nos contar que então Jesus escuta o seu clamor. Jesus escuta o seu pedido de socorro. E ele vai dizer: tragam-o a mim. Tragam ele até mim. E nós vamos ver que as pessoas falam: vá, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. Então a palavra nos conta que ele levanta-se, joga a sua capa e vai até Jesus. E chegando até Jesus, Jesus pergunta o que aquele cego queria, o porquê do seu pedido, o porquê daquele clamor, o porquê dele estar exclamando tão alto para Jesus ter misericórdia dele. E aquele cego vai falar para Jesus: eu quero ver, eu quero enxergar. Aqui na Bíblia vai dizer que ele vai dizer: eu quero ver de novo. Nos dá a imaginação de podermos imaginar que talvez ele enxergava, mas por algum motivo ele deixou de enxergar. Mas eu não quero afirmar e não quero meter a isso, se ele era ou não. A verdade é que naquele momento ele estava cego e Jesus o curou. E nós vamos ver então que Jesus vai dizer para aquele homem: vá, você está curado porque teve fé. Você está curado porque teve fé. E Bartimeu, ele foi curado, ele voltou a enxergar. E a palavra nos conta que no mesmo instante ele começou a seguir Jesus. Sabe, como eu disse, é uma passagem muito conhecida, uma passagem que nós conhecemos de cor e salteado. E nós aprendemos muitas lições com essa passagem. Nós podemos ver que a multidão tentou parar Bartimeu. A multidão tentou fazer com que ele parasse de gritar. A multidão o repreendeu. Eu não sei você, se já ocorreu de você ser repreendido alguma vez, de você, talvez na escola, estar falando demais e o professor falar: menino, cala a boca, para de falar. Posso te dizer? Eu já passei, é ruim. Nós ficamos constrangidos, dá vergonha. Nós queremos, eu particularmente, né? Não sei você, mas a minha vergonha quando eu sou repreendido, quando acontece algo que eu sou chamado a atenção, é de afundar a cabeça e me esconder, porque eu sou tímido. Então eu creio que a multidão repreendendo ele não deve ter sido nada fácil. Eu fico imaginando que ele deve ter visto aquilo e talvez no seu coração deu vontade de parar de gritar, deu vontade de desistir de exclamar. Porém ele não parou. Ele continuou pedindo socorro e ajuda de Deus, porque ele sabia que Jesus podia curá-lo, Jesus podia transformar a sua vida, sabe? E que no nosso dia a dia, nós não venhamos dar ouvidos à multidão,
Porque muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, até sem querer, muitas vezes, falam palavras que nos desanimam, que nos machucam, que entristecem o nosso coração. E dá vontade de parar, dá vontade de largar tudo, dá vontade de chutar o balde, largar o evangelho, largar a caminhada da fé. Por talvez uma palavra maldita, talvez por uma pessoa que infelizmente não entendeu a visão e o propósito que Deus te deu e começa a minar o teu coração. Que nessa manhã nós possamos entender que nós precisamos estar com a nossa confiança firmada em Deus, alicerçada nele. Porque só assim nós iremos continuar, mesmo em meio à multidão tentando nos parar. E nós vamos aprender também muitas outras coisas. Nós vamos aprender que após Jesus chamá-lo, esse cego ele vai levantar-se e ele vai jogar a sua capa. A capa naquela época simbolizava um sinal de proteção, pois com a capa no frio você podia se aquecer com ela, no calor você se cobria com ela e ela ajudava você a não ser queimado pelos fortes sols. A capa simbolizava um sinal de proteção. E nós aprendemos que quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos lançar fora as nossas capas, nós precisamos lançar fora as nossas máscaras, nós precisamos nos achegar a Deus sendo quem realmente nós somos. Porque o Senhor, Ele conhece o íntimo e profundo do nosso coração. O Senhor, Ele sabe exatamente quem nós somos. Talvez nós podemos transparecer uma imagem para as pessoas, humanamente falando, mas Deus sabe quem nós somos verdadeiramente. Deus sabe, Deus nos conhece no profundo. Então, ao nos achegarmos a Jesus, a Deus, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser quem verdadeiramente nós somos, porque Ele nos conhece. Não adianta eu chegar a Deus com uma capa, não adianta eu me achegar a Deus com um problema, querendo colocar a culpa no meu irmão, não. Eu tenho que se achegar a Deus reconhecendo quem eu sou. Que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu necessito do seu perdão, que eu necessito do seu amor, que eu preciso do seu socorro, que eu preciso da sua ajuda. Ao nos achegarmos a Deus, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser real, nós precisamos jogar limpo com o Senhor, pois afinal de contas, Ele nos conhece, talvez nos conhece até melhor do que nós mesmos. Nós também aprendemos que o Senhor, Ele quer ouvir da nossa boca o que nós precisamos. Nós vamos ver que Ele pergunta para aquele cego: o que tu queres? O que você quer que eu te faça? E aquele cego vai exclamar que ele quer ver novamente, que ele quer enxergar. Sabe, eu chego à conclusão que o Senhor, Ele quer escutar a nossa voz. Ele quer escutar o nosso pedido, Ele quer escutar o nosso clamor. Afinal de contas, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de intimidade. O Senhor, Jesus sabia o que Ele precisava. Jesus sabia exatamente o que Ele necessitava. Mas Ele pediu para que aquele homem chamado Bartimeu falasse. E sabe, às vezes quando eu vejo eu fico muito chateado, mas muitas vezes nós costumamos a ver as pessoas vomitarem as suas situações no Facebook, no Instagram, as pessoas compartilharem os problemas que têm passado com irmãos na rede social. Meu amado, não faça isso em nome de Jesus. Coloque a sua situação diante daquele que pode resolver, diante daquele que tem poder para mudar esse contexto. Não adianta você jogar na rede social, porque sempre vai ter aquele a favor e aquele contra. Vai ter aquele que vai minar teu coração, você está certo, e aquele que vai dizer, você está errado. Que nós possamos colocar diante de Deus, porque Ele sim é um justo juiz. Ele sim pesa com justiça na sua balança e age com justiça. Então que todas as situações que nós viemos a passar, nós possamos colocar diante de Deus, nós possamos dobrar o nosso joelho e entregar a Ele, porque é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós nos achegamos a Ele e que nós venhamos a falar com Ele. Ele quer escutar a tua voz. Ele sabe exatamente do que você tem passado, do que você precisa, mas Ele quer falar contigo. Ele quer escutar da sua boca o que você necessita, do que você precisa. Sabe? Mas nós vamos ver também, ao final, que Jesus ele vai dizer algo. Você foi curado porque você teve fé. Você foi curado porque você teve fé. Sabe? E nós aprendemos que a fé é capaz de mover o sobrenatural. A fé é capaz de nos fazer continuar, mesmo quando nós estamos enfrentando um gigante em nossas vidas. Nós vamos ver que esse cego chamado Bartimeu, ele demonstra a sua fé desde o início. Talvez, como eu disse, ele já havia ouvido falar de Jesus, e ele tinha fé, tinha confiança que Jesus podia curá-lo.
E nós vamos ver também que ele vai exclamar algo muito forte. Ele vai exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele também tinha fé que Jesus era o Messias. É aquele que foi enviado por Deus, o libertador. A promessa estava se cumprindo, porque todos nós sabemos que havia uma promessa. Existia uma promessa de que o Salvador, o Messias, viria da genealogia de Davi. Ele seria descendente de Davi. E nós vamos ver esse cego exclamando: Jesus, filho de Davi. Ele tinha fé que aquele homem era o Messias enviado por Deus, era o libertador. Ou seja, ele tinha confiança que Jesus podia curá-lo, e ele depositou a sua fé que aquele homem era o Messias enviado por Deus. E através da sua fé, nós vamos ver que ele é curado. Aquele homem volta a enxergar, aquele homem enxerga. E é sobre isso nessa manhã que eu gostaria de falar rapidamente, sobre a fé. Sobre a fé. Sabe, se nós formos ver, estudar a respeito de Jesus, por diversas vezes ele vai dizer: a tua fé te curou. Vá, não peques mais, a tua fé te salvou. A tua fé, a tua fé. Nós vamos ver por diversas vezes Jesus usando essa palavra, fé. Fé. Sabe, que nessa manhã o Senhor ele possa ministrar aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui com uma fé inabalável, com uma fé que mesmo olhando para as adversidades, nós possamos enxergar Cristo, nós possamos olhar para o Senhor e entender que ao final de tudo Ele nos dará a vitória. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Resumindo, a fé é nós confiarmos. A fé é nós depositarmos a nossa confiança em Deus, mesmo não conseguindo enxergar, não conseguindo ver o resultado que nós desejamos. Nós precisamos crer no Senhor, porque a fé vai muito além do que nós estamos enxergando humanamente. A fé é enxergar e ver, entender que Deus fará algo, que Deus mudará um contexto, Deus mudará uma situação. Que a nossa fé possa estar firmada em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque só assim nós iremos vencer gigantes. Só assim nós iremos viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Se nós formos estudar a respeito da fé, nós vamos ver que no próprio capítulo 11 de Hebreus existe a galeria da fé. Nós vamos ver homens e mulheres que marcaram a sua geração, que fizeram a diferença por meio da fé. Nós vamos ver que Abel, por meio da sua fé, ele oferta uma oferta melhor do que a de Caim. Abel, por intermédio da fé, é falado e ministra aos nossos corações até os dias de hoje. Nós vamos ver que por meio da fé, Noé constrói uma arca, mesmo que naquele tempo não chovia. Naquele tempo não chovia, não caía água dos céus. E Noé teve fé na promessa, na direção que Deus o havia dado. E ele construiu uma arca. Eu gosto de me colocar na história, eu gosto de imaginar a história. Eu fico imaginando esse homem chamado Noé construindo uma arca. Eu fico imaginando quantas vezes ele foi chamado de louco, de maluco, de biruta. Esse cara doido aí, o que ele está fazendo? Mas ele teve fé, ele continuou, ele creu naquilo que o Senhor havia falado a ele. E ele construiu a arca por meio da fé. Ele e a sua descendência, ele e a sua família não morreram. Por meio da fé, nós vamos ver Abraão saindo da sua descendência, indo para uma terra cuja qual ele não conhecia, saindo da sua parentela e sendo abençoado lá, porque Deus havia mandado, Deus o havia ordenado. Nós vamos ver que por meio da fé, Abraão tem um filho na sua velhice. Abraão e Sara têm um filho na sua velhice, por meio da fé, por meio da promessa que Deus o havia dado. E ele vê, ele testemunha, ele vive isso porque teve fé. Nós vamos ver que Abraão, por meio da fé, ele dá o seu filho prometido. Ele dá Isaac, ele entrega Isaac quando Deus pede, porque ele tinha fé que aquele que deu
era capaz de reviver, era capaz de ressuscitar. Ele tinha fé em Deus. Se Deus pediu, ele iria fazer, sabe? E como eu disse aqui, são apenas alguns exemplos, mas se nós continuarmos lendo Hebreus capítulo 11, nós vamos ver muitos outros homens e mulheres que marcaram a sua geração, que fizeram a diferença por intermédio da fé. E nós somos ministrados, nós somos reavivados, nós somos desafiados a caminharmos por fé, por intermédio deles. E nós cremos que nós também estamos vivendo dias difíceis. Nós também temos passado por situações difíceis. E Deus requer de nós fé. Requer de nós fé para vencermos todas as nossas adversidades. Sabe, como eu disse, volto a repetir, que nessa manhã a nossa fé, ela possa caminhar, não por vista humana, mas por olhos espirituais, que nós possamos caminhar com passos de fé, mediante as situações, adversidades, seja na área financeira, conjugal, seja ministerial, independente do gigante que você tem enfrentado, independente da situação, que os seus olhos possam estar em Jesus, porque só assim nós teremos vitória. Amém? Sabe, e eu gostaria rapidamente, como eu disse, de falar sobre a fé. Nós vamos ver que a fé, ela é capaz de curar. A fé, ela é capaz de curar. Como nós lemos aqui na passagem de Bartimeu, nós vamos ver que ele foi curado porque ele teve fé. E em muitas outras passagens, pessoas foram curadas porque teve fé. Nós conhecemos também de cor e salteado a passagem da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia nos conta que ao tocar na orla de Jesus, ela foi curada. De Jesus saiu virtude. Sabe, se nós formos estudar a Bíblia, existia uma profecia. Existia uma profecia que da orla do Messias, das vestes do Messias, sairia poder. E eu, como eu disse, eu gosto de me colocar na história, eu gosto de imaginar, eu gosto de me colocar como se eu fosse a pessoa. E eu fico imaginando aquela mulher que passou talvez anos com esse problema, se achegando a Deus, se achegando a Jesus. A passagem exatamente dela nos conta que havia uma grande multidão. E ela rasteja, ela enfrenta aquela multidão e ela encosta nas vestes de Jesus. E ela é curada. Sabe, ela teve fé que se apenas o tocasse, ela seria curada. E assim foi. Ela foi curada, sabe? E chegando, entendendo e compreendendo que a fé nos cura, eu fico meditando sobre isso e pensando, porque hoje nós não vemos tantos sinais, porque hoje nós não presenciamos tantos milagres, porque de fato nos falta fé. De fato tem nos faltado fé. E por isso nós não vemos tantos milagres, tantas manifestações de Deus. Porque muitas vezes a gente até fala com a boca, mas no nosso coração nós não cremos. Nós falamos com a boca, mas nós não cremos, sabe? E eu falo para você pensar aí mesmo com você. Você não precisa me responder, mas quantas vezes, infelizmente, nós já oramos por cura, declaramos palavras de cura, mas no nosso coração nós não tínhamos a fé que de fato aquela pessoa poderia ser curada. É uma verdade que infelizmente nós já passamos. A gente até fala com a boca, mas muitas vezes com o coração a gente não tem essa fé. A gente não crê que de fato aquela pessoa pode ser curada. Sabe, que ao tivermos situações como essa, que de fato a nossa fé ela possa ser maior, que nós possamos declarar palavras de cura sim, que nós possamos crer na cura, porque afinal de contas nós servimos a um Deus que é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Que nós possamos falar com a nossa boca e que possamos crer com o nosso coração, que nós possamos colocar a nossa fé em prática, porque eu creio que se nós tivermos fé ao orarmos, intercedemos por alguma pessoa e aquela pessoa que está recebendo também tiver fé e for do querer do Senhor, ela será curada. Para a glória e louvor somente do nosso Deus, não para a glória do homem, para a glória do nosso Deus, porque a glória e o louvor pertencem somente a Ele, e é Ele que cura, mas por intermédio da fé, por intermédio da nossa confiança em Deus, sabe? E é interessante falar sobre isso, porque eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, eu gosto de falar com pessoas que têm uma certa idade,
porque eu vejo sabedoria. Eu vejo que elas já passaram por situações que talvez eu ainda não passei. E eu gosto de conversar porque eu aprendo muitas coisas, sabe? E ao conversar com pessoas mais velhas, mais maduras, elas me contam que décadas atrás, nos cultos, pessoas que chegavam em cadeiras de rodas e eram curadas. Pessoas que não enxergavam, eram curadas e voltavam a ver. Pessoas cuspirem tumores, de fato cuspirem tumores da boca para fora. Por quê? Porque elas tinham fé na palavra, elas tinham fé em Deus e elas eram curadas. Havia fé. Havia fé. E tem nos faltado isso. Tem nos faltado, sabe? E muitas vezes a falta de fé é por culpa de nós mesmos, da igreja. Porque eu também escuto que naquela época muitas pessoas mau caráter se aproveitaram disso. Muitas pessoas quiseram ganhar dinheiro, muitas pessoas usaram isso como show, usaram de meios para enganar o povo. Isso abalou a fé do povo. Isso fez com que o povo esmorecesse. Tanto é que quando nós vemos na rede social algum relato de milagre, muitas vezes nós questionamos. E de fato nós só cremos quando nós vemos relatos. Por quê? Porque nós muitas vezes ouvimos falar desses relatos. Nós sabemos que Deus é capaz de curar, mas nós colocamos em xeque determinada situação. Será que é verídico? Será que ocorreu? Será que aconteceu? Que em nome de Jesus isso possa ser quebrado. Porque nós temos fé naquele que cura. Nós confiamos em um Deus que é capaz de transformar. Que nós possamos, por mais que as situações estejam difíceis, nós possamos confiar no Senhor e declarar: o Senhor é capaz para curar. O Senhor é capaz de mudar determinada situação que eu estou vivendo hoje. Porque eu creio no Senhor. A minha confiança tem que estar nele, depositada nele. Tem que ser meu alicerce, a minha base. Amém? Como eu disse, a fé ela é capaz de curar. E a fé, ela agrada a Deus. A fé ela agrada a Deus. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, verso 6, que vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Nós vamos ver isso explícito em várias passagens também. Eu até brinquei com o pastor na quinta. Falei: pastor, quando o senhor começou a falar de fé, eu falei: e agora? Eu brincando com ele, ele falou: é confirmação de Deus. É confirmação de Deus. E nós vamos ver isso claramente na passagem da mulher cananeia, que era uma gentil, que era uma pessoa que naquele momento não teria a ajuda do Messias, porque Jesus havia vindo para os seus, e aquela mulher era uma mulher gentil. E nós vamos ver que ela vai até Jesus e ela clama para que Jesus libertasse sua filha de demônios. Ela insiste. E nós vamos ver que chega um determinado tempo que ela se compara e ela fala: Senhor, somente das tuas migalhas, eu quero somente as migalhas. E nós vamos ver que de fato Jesus, olhando para a fé daquela mulher, ele vai exclamar que ela tinha uma grande fé, e a sua filha é liberta, porque ela teve fé. E eu creio que essa fé agradou Jesus. A fé daquela mulher agradou ao nosso Senhor. Nós vamos ver também claramente na passagem do centurião. Nós vamos ver que ele tinha um dos seus servos enfermos. Ele vai até Jesus. E ele pede para que Jesus curasse um dos seus servos. E nós vamos ver então que esse centurião ele vai falar: Senhor, eu sou um homem que tenho muitos servos. E se eu disser a um vá, assim ele fará. Se eu falar vem, assim também ele fará. E eu reconheço a autoridade. Se somente tu falares, se somente tu lançares uma palavra, eu creio que ele será curado. Eu creio que ele será curado. E assim foi feito. Jesus curou aquele homem sem ao menos ter tocado, sem ao menos ter visto com os seus olhos naturais. Uma palavra foi lançada e aquele homem foi curado. Jesus vai dizer que grande era a fé daquele centurião. Ou seja, a fé agrada a Deus. O Senhor ele consegue enxergar a fé dentro dos nossos corações, como eu disse. Talvez nós possamos falar com a boca,
Mas Deus sabe exatamente qual o nível da nossa fé dentro dos nossos corações. E a nossa fé, ela vai agradar a Deus. A nossa fé agrada ao Senhor. Que nós possamos começar a exercitar, que nós possamos colocar em prática. Porque só assim nós estaremos agradando ao nosso Deus. Amém? A fé também, ela é capaz de romper a barreira do natural. A fé, ela rompe a barreira do natural. E quando menos esperamos, nós vemos o sobrenatural de Deus. Nós vemos a manifestação de Deus. Sabe? Em Mateus 17:20 vai dizer: disse-lhe, por causa da pouca fé, pois em verde vos digo, que se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus vai dizer que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos dizer a esse monte, vá, e assim será feito. Não sei se você já teve o privilégio de ver um grão de mostarda. Eu até tinha em casa, mas eu acabei na correria não pegando. É minúsculo. Um grão de mostarda, ele é minúsculo. E Jesus vai dizer que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma montanha se moverá. Uma montanha se moverá por intermédio da nossa fé. A fé é capaz de romper a barreira do natural e Deus providenciar o sobrenatural. Nós vamos ver isso quando Pedro, em determinado momento, ele caminha sobre as águas. Havia uma tempestade. Eles avistaram um homem vindo. Pensaram que era um fantasma. Mas em determinado momento Pedro falou: é um mestre. E ele vai dizer: mestre, se és tu, faça com que eu vá até a ti. E assim foi feito. Pedro, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas. O sobrenatural está acontecendo. Porém Pedro, ele deixa de olhar para Jesus. Ele começa a olhar para a tempestade. Ele começa a olhar para o vendaval. Ele começa a olhar para as fortes ondas. Então ele afunda. Ele começa a cair. Sabe? E assim é na nossa caminhada com Cristo. Os nossos olhos precisam estar fixados no nosso Deus. Porque só assim nós iremos continuar a nossa caminhada. Só assim nós iremos continuar, mesmo em meio a gigantes que nós temos enfrentado. Só assim, com os nossos olhos firmados em Deus, com a nossa fé alicerçada nele, que é autor e consumador dela. Só assim. Porque se nós olharmos para as pessoas, se nós olharmos para o contexto, se nós olharmos para a situação, nós iremos parar. A nossa fé irá esmorecer. Nós iremos desistir. Porque, sem sombra de dúvidas, nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele. E é diariamente. Constantemente. Porque nós passamos por lutas, por situações complicadas, quase que 2, 3 vezes ao dia. Muitas vezes. E se nós não tivermos fé, nós pararemos. Nós iremos parar na caminhada. Sabe, é engraçado falar sobre isso, porque eu me lembro, o Senhor me traz à memória uma determinada situação. Nós estávamos para casar e ainda não tínhamos assinado a papelada da nossa casa. Nós já tínhamos feito avaliação de crédito, estava tudo certo, estava tudo perfeito, só era chegar e assinar. Porém, chegou a pandemia e o processo demorou-se. O processo ganhou mais tempo. E quando nós fomos assinar, foi necessário uma reavaliação de crédito. Já havia se passado um tempo. Eu me recordo que naquele período de pandemia, nós tínhamos feito o nosso financiamento inicialmente com a renda minha e da minha esposa. Ela trabalhava na aviação ainda, na aviação Piracicabana. Nós fizemos a simulação com a sua renda inicialmente. E devido ao tempo, devido à demora, nós tivemos que fazer novamente. Eu me recordo que era necessário levarmos naquele período o lerite, a nossa renda novamente. Porém, por se passar um período de pandemia, a sua renda estava quase que zerada. O seu lerite estava quase que zerado, porque foi necessário passasse para o home office, a sua carga horária foi diminuída, ela iria receber um benefício do governo, que foi o que ocorreu naquela situação de pandemia, e a sua renda
estava quase zero. Se eu não me engano, acho que um dos lerites chegou até a estar zerado, devido aos descontos de plano de saúde, vale coxinha e vale mais do 6 das contas. Devido a isso, seu lerite chegou a estar quase que zerado. Se eu não me engano, 2 estava zerado, porque a sua renda precisou ser abaixada. Nós precisávamos levar novamente isso para a caixa, para fazer uma nova análise. No nosso coração nós tememos, porque já havia sido aprovado com a minha e a renda dela. Novamente nós iríamos levar, porém, agora a sua renda estava quase que zerada. Nós tememos, mas nós cremos que o Senhor poderia fazer. O Senhor era capaz de aprovar aquela situação. E para a glória e louvor do Senhor, foi aprovada. A análise de crédito foi aprovada. E para nossa surpresa, as parcelas diminuíram. O que estava alto diminuiu. E a gente começou a conversar depois sobre isso. Uma situação que nós olhamos, tememos, nós cremos no Senhor, e o Senhor nos surpreendeu e fez algo muito melhor do que nós podíamos imaginar. Nós confiamos no Senhor. A vontade era de desistir, porque nos nossos olhos humanos já era, não vai ser aprovado. Mas Deus fez, Deus faz, Deus continua fazendo. Porque se nós formos estudar a respeito de Deus, nós vamos entender e compreender que o seu caráter é imutável. Ele não muda. O que Ele fez no Antigo Testamento, o que Ele fez no Novo Testamento, Ele continua fazendo nos nossos dias. O seu caráter é imutável. Ele continua curando, Ele continua libertando vidas, Ele continua fazendo. Mas nós não experimentamos por falta de fé. Por falta de fé. Sabe, e a pergunta nessa manhã é a seguinte: qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da tua fé? Nós vamos ver que Jesus vai dizer que se tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, uma montanha assim irá sair do seu lugar. Nós vamos ver também que Ele vai dizer para um centurião, Ele vai dizer para uma mulher cananeia, que eles eram um homem e uma mulher de muita fé. E a pergunta nessa manhã: qual o tamanho da nossa fé? Sabe, e eu creio que ao pensar, a meditar sobre isso, Deus, Ele vai nos fazer entender que a nossa fé, ela é aumentada dia após dia. Porque existem determinadas adversidades nas nossas vidas que nós passamos, que talvez não sejam grandes, mas é nos mínimos detalhes que Deus vai fazendo com que a nossa fé aumente. Sabe, eu gostaria até de Deus também trazendo no meu coração um outro testemunho, que eu até já falei aqui. Eu me recordo quando nós casamos, estávamos mobiliando a nossa casa e tínhamos comprado 2 eletrodomésticos. E hoje com a internet, com o celular, nós podemos ver a previsão de data e horário de entrega. Eu me recordo que em um determinado momento iriam chegar 2 eletrodomésticos em casa, em um dia de culto, um dia cuja qual nós estávamos escalados, nós tínhamos coisas a fazer. Era até em uma quinta-feira. E eu tenho uma mensagem até hoje no meu celular, como prova daquilo que o Senhor faz. Porque quando nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, a gente se alegra. E a gente faz como diz a palavra, traz à memória para nos dar fé, nos dar esperança. A gente traz à memória aquilo que o Senhor faz. E eu me recordo que naquela quinta-feira chegou a notificação no meu celular de que aqueles eletrodomésticos iam chegar depois das 8 horas da noite. Quando eu vi a notificação, eu fiquei doido. Eu falei: não, Senhor, não pode, não tem como. Hoje nós vamos para a casa de Deus, hoje nós temos compromisso. Eu não aceito isso. Eu me recordo como se fosse hoje. Era por volta de 6h20, 6h30 da manhã. E eu saí ali de casa declarando: Senhor, eu não aceito que possa chegar antes do meu dia, que venha chegar antes do meu dia. Eu me recordo claramente eu indo trabalhar de moto e eu orando em cima da moto: Senhor, que possa chegar antes do meu dia, que antes do meu dia isso chegue. E chegando no serviço por volta de 7 horas, eu falei: amor, tal coisa vai chegar por volta desse horário, mas eu creio em nome de Jesus que antes do meu dia irá chegar. Antes do meu dia irá chegar.
E eu posso falar o final? Antes do meio-dia, aqueles eletrodomésticos chegaram. E eu fiquei muito feliz. É coisa simples. É coisa que talvez você fale, não é nenhuma luta, não é nenhuma adversidade. Mas a nossa fé ela é provada. A nossa fé ela é testada. E Deus requer que nós venhamos caminhar por fé. Enxergar com fé. Mesmo que a circunstância diga que não. É isso que Ele requer de mim e de você. E como eu disse, que nessa manhã nós venhamos sair daqui com a nossa fé alicerçada em Deus. Independente da situação que você esteja passando. Somente creia que Ele é capaz de mudar. Somente creia que no tempo dEle as coisas acontecerão. Porque nós sabemos que o nosso Deus tem um tempo perfeito. Um tempo para todas as coisas. Amém? Queria desde já chamar o grupo de louvor também, em nome de Jesus. E a palavra vai nos dizer, em Romanos 10:17, que consequentemente a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. A fé ela vem por ouvir a palavra. E a palavra de Deus. A nossa fé é alicerçada. A nossa fé, ela cresce mediante a palavra de Deus. Que nós possamos meditar em cima dela. Que nós possamos crer. Que nós possamos confiar em tudo aquilo que está escrito. Porque a própria Bíblia nos revela que nenhuma vírgula, nenhum ponto foi escrito aqui sem a permissão de Deus. Tudo que está escrito aqui foi com permissão de Deus. Foi o próprio Deus, o autor desse livro que muda as nossas vidas, desse livro que nos dá condição de passar por adversidades e por muitas situações, porque eu gosto de mencionar, eu gosto de citar passagens, exemplos, para que de fato nós possamos ver que em tudo o nosso Senhor já nos deixou situações para nós olharmos e vermos que é possível, enxergarmos que Ele pode fazer. E por isso eu gosto de frisar, eu gosto de colocar passagens, textos, para que nós possamos entender que não só são palavras lançadas, é a palavra declarada e vivida. Amém? Então que em nome de Jesus, nessa manhã, a nossa oração seja: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, que nós possamos enxergar por meio de fé. Que nós possamos caminhar por meio de fé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus nesse momento. Vamos adorar o nosso Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nessa manhã, ó Pai,
Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Nós colocamos, Senhor, todo o nosso ser, ó Pai. Primeiramente nós Te pedimos perdão, ó Pai, porque nós sabemos que Tu conheces o nosso coração, Senhor. Nos perdoa, ó Pai, por vezes que nós deixamos, ó Pai, a nossa fé esmorecer, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, por vezes, ó Pai, que demos ouvidos à multidão, Senhor, que pensamos em parar, que pensamos em desistir, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque a nossa fé, Pai amado, foi abalada. A nossa fé foi diminuída, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E nessa manhã nós clamamos, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, aumenta a nossa fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor, que mediante, Senhor, as situações talvez pequenas ou muito difíceis, ó Pai, que a nossa fé possa estar depositada em Ti, que a nossa confiança possa estar em Ti, Senhor, pois nós sabemos que Tu és um Deus imutável. Nós sabemos que Tu és um Deus que continua fazendo, que é um Deus que continua operando, ó Pai. E por isso nós queremos confiar plenamente em Ti, ó Pai. Nós queremos depositar toda a nossa confiança em Ti, Senhor, mediante as gigantes, ó Pai, mediante as adversidades da vida, que a nossa fé possa estar firmada em Ti, Pai amado. E por isso nessa manhã nós clamamos por isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a enxergar e andar, Senhor, por meio de fé, caminhar por meio de fé, ó Pai, porque as situações das vidas, Senhor, muitas vezes entristecem os nossos corações, Senhor, nos fazem pensar em parar, nos fazem pensar em mudar a rota, mas que em nome de Jesus, Pai amado, essas coisas que Satanás tem colocado nos nossos corações e nas nossas mentes possam cair por terra em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa fé possa estar em Ti, que é autor e consumador dela, ó Pai, pois nós sabemos, nós entendemos, ó Pai, que no tempo certo o Senhor dará vitória, o Senhor fará, ó Pai, e que o que cabe a cada um de nós é confiarmos, é crermos em Ti, é depositarmos a nossa fé em Ti, ó Pai. E por isso nessa manhã nós oramos e clamamos por isso, ó Pai. Aumenta a nossa fé e que a nossa fé possa estar alicerçada, firmada em Ti, que é autor e consumador da nossa fé. É isso que oramos nessa manhã e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o nosso momento de adorar ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Você pode se sentar em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Esse é um versículo muito conhecido por todos nós e diz aqui: buscai primeiro. A palavra primeiro faz menção à sequência, à continuidade, a grau de importância. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós sabemos que quando nós vamos dizimar, nós devemos tirar dos nossos recursos financeiros, o nosso dízimo, as primícias do nosso recurso financeiro e entregar ao Senhor. Aqui o Senhor também nos ensina mais uma vez que primeiro precisa vir Ele, precisa vir a obra dEle nas nossas vidas. Quando nós nos posicionamos dessa forma para dizimar e ofertar ao Senhor, nós contribuímos com a sua obra e nós mostramos a Ele que nos importamos com as vidas, que nós desejamos que muitas outras vidas ainda possam ser alcançadas. Então, em primeiro lugar, precisa vir os interesses do Senhor, precisa vir os planos de Deus. E depois, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Pegue o seu dízimo, a sua oferta, se coloque de pé. Vamos apresentar nesse momento ao Senhor, vamos orar. Pai, nós queremos agora continuar te adorando, Senhor, mas agora com os nossos recursos financeiros, com a nossa vida financeira. Nós apresentamos a Deus em nome de Jesus diante do teu altar,
os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Senhor possa receber, Senhor, como um aroma agradável a Ti. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Te agradecemos porque até aqui é o Senhor que tem cuidado e o Senhor que não tem nos permitido que nada venha a nos faltar. Senhor, nós te louvamos por isso, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa fazer prosperar a vida da Tua igreja, que o Senhor possa continuar prosperando as nossas vidas e suprindo, Senhor, as nossas necessidades naquilo que for mais simples, porque Tu és o Deus que sabe, Senhor. Tu és o Deus que conhece aquilo que nós precisamos. Então, Senhor, que o Teu favor esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja com portas de emprego. Que o Senhor possa fazer, Deus, prosperar sobre a nossa despensa, que o alimento nunca venha a faltar, Deus, sobre as nossas mesas, sobre as nossas famílias, sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Deus, aqueles que de repente estão buscando por uma promoção, por um reconhecimento no seu trabalho. Nós cremos pela nossa fé em Ti, que Tu és Deus que pode operar, que Tu és Deus que pode mudar e realizar no tempo determinado pelo Senhor os planos e os propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Podem ofertar. Aleluia! Já estava quase subindo para louvar. Amém? Vocês foram abençoados? E a fé está sendo provada? Então é vitória. Eu creio em nome de Jesus. Vamos nos nossos avisos? Bom, eu vou começar com a segunda-feira, né? Hoje ainda temos culto à noite, às 20 horas. 19, eu estou com 20. Segunda-feira tem a célula de mulheres. Quem não puder ir à noite, essa célula foi feita para mulheres que não têm um marido não convertido, que não pode ir à noite. Ela é na casa da Lígia. Tem um mural ali, tem os endereços, quem se interessar por alguma, amém? É só ir ali, pegar o endereço mais próximo à sua casa, ou faz uma visita. Eu sou de acordo com fazer visita, né? Porque eu acho que células a gente se encaixa, né, cada uma. E aí tem o culto de oração, segunda-feira, 20 horas. Aí é 20 horas. Venha orar pelo Senhor, venha fazer o seu propósito com o Senhor. É um momento muito, muito importante na nossa vida, muito especial. E Deus tem feito grandes coisas aqui, amém? Aí, depois, terça-feira, tem a consagração às 8 horas da manhã. Quem não trabalha, quem tem um trabalho também que possa vir, que venha, né? Pedir pelos seus alvos. Aí tem as células nos lares, às terça-feira. Como eu falei, tem um mural ali, tem muitas células. Tem do lado de lá, do lado de cá, do lado de lá, enfim. Por lugares vocês não podem deixar de ir, né? Tem líderes aí, tem até a célula que é longe, é lá na Náutica, para você ver que a gente coloca pontos realmente para as pessoas, muitas vezes não dá desculpa, né? Em procurar o Senhor no meio da semana também. Quarta-feira tem o bazar às 9 horas. Nós sempre estamos pedindo que as pessoas abençoem, né? Com roupas. E mais que der, se tiver uma geladeira, uma televisão de 65 polegadas, é para o reino. Você será abençoado, amém? Então traga, a Zefinha que é responsável, é só trazer, colocar ali. E na quarta-feira, Deus vai honrar. Tem
Quinta-feira tem consagração. Não entendi. Tem a consagração às 8 horas e culto da vitória às 20 horas, né? Quem puder vir de manhã, como eu falei, amém. Sexta-feira tem um culto de jovens. Será às 20 horas. Célula. Isso mesmo. Eu estou sem óculos, gente. Perdoa aí que eu esqueci óculos em casa. Eu não sabia que ia dar o recado hoje. As células às 20 horas, né? Tem a célula de adolescente, que é às 16h30. Aí, mural, vocês olham, tem células aqui na igreja, tem célula nas casas, enfim. E terminou o recado, né? Sábado vai ter o nosso, lá na sede, vai ter a nossa congresso integrado e já tá, a Ângela está ali com as pulseirinhas, né? Tem o meio período, período inteiro, enfim. Por favor, pegar ali suas pulseirinhas, quem pagou e vai, amém? É só receber ali. Agora o nosso querido, meu filho do coração, vai terminar aqui o... Amém, glória a Deus. Temos aniversariantes, aniversário de casamento, alguma coisa? Amém. Temos a nossa lista de enfermos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estaremos orando para encerrar. Primeiramente iremos orar pela lista de enfermos e depois oramos para encerrar. Senhor, Pai querido e Pai maravilhoso, Senhor, nesse momento nós queremos apresentar, Senhor, diante de Ti, cada um desses irmãos, ó Pai, que aqui estão descritos, ó Pai, como nós aprendemos nessa manhã, ó Pai, nós declaramos com a boca e nós cremos com o coração, Senhor, que eles serão curados, ó Pai, que eles alcançarão cura por intermédio da fé, por intermédio de Ti, ó Deus, que é o Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor. Então, vá de encontro a cada um deles, ó Pai, aonde que eles estiverem, ó Pai, que o Senhor possa curá-los, ó Pai, que o Senhor, Pai amado, possa tocar, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, Senhor, que o Senhor possa curá-los completamente, ó Pai, porque nós servimos a um Deus que cura por completo, ó Pai. Ou seja, ó Pai, se for cura, Senhor, no corpo, na alma, que o Senhor possa ir lá e o Senhor possa curar para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Deus. É isso que oramos nessa manhã, Senhor. Pai amado, e também já Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, ó Pai. Que sem sombra de dúvidas, ó Pai, nós possamos sair daqui desafiados, ó Pai, a andar e caminhar por fé, mesmo em meio às adversidades da vida, ó Pai. É isso que oramos nessa manhã, ó Pai. Desde já também Te pedimos, ó Pai, guarda a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, aqueles que irão retornar para suas casas, ó Pai, aqueles que irão para outro lugar, ó Pai, que o Senhor leve em paz e em segurança, Senhor, Pai amado, e que o Senhor dê a cada um deles, ó Pai, um restante de domingo abençoado, ó Pai. E nós já queremos desde já orar, Senhor, consagrando a semana que se inicia, ó Pai, que o Senhor conceda a cada um deles uma semana abençoada para a glória e louvor do Teu santo nome. É isso que oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém.